Vocês botando fogo no verde. Vai, só um pouco. E a torcida do fogão. No Botafogo, meu Tiquinho Soares participou das atividades mais uma vez. Sabe o que me irrita um pouco? Só não deixa bater pênalti. Você fica com esse risinho pra mim, como se você ficasse pensando assim, ó. Já sei o que vai acontecer com ela. Não. Pior que eu acho que... O Big Boss está de prova, porque hoje na sala dele eu falei, eu acho que dá Botafogo nesse duelo de amanhã. Ele falou o quê? Não posso falar, off é off, entendeu? Me conta Não, ele tá, depois ele eu te conto. 7-2 Palmeiras, que ele falou. Cadê, Rodolfo VT? Cadê? Nos treinos, a melhor notícia para a torcida alvinegra. Tiquinho Soares participou das atividades em preparação para a partida decisiva contra o Palmeiras, amanhã no Newton Santos. O principal desfalque será Eduardo. Exames confirmaram que o jogador teve uma lesão muscular na coxa direita e ficará fora por aproximadamente um mês. Já Alan teve seu nome publicado no BID e está liberado para fazer sua estreia. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos e a expectativa é de uma linda festa da torcida no jogo mais importante da temporada até agora. Como será que vem esse Botafogo, Lucas Pedrosa? A gente tá falando de um Eduardo que teve uma lesão aí, a gente, como diz a Nath no nosso VT, tem uma expectativa segura no Globoesporte.com de um mês. O Otávio Bocão, que é um outro jornalista do Resenha Alvinegra, disse que era uma lesão um pouco mais grave, poderia até ser 6 meses. A verdade é que o Botafogo... 6 meses? Meu Deus! O Otávio Bocão disse, né? Sim. O Gé já disse outra coisa. A grande verdade é que o Botafogo mesmo ainda não falou sobre a lesão do Eduardo. A gente sabe que o Botafogo não emite muito boletim médico, né? Então a gente vai ficar um pouco, talvez um tempo. Eu acho até que tem que esperar um pouco do laudo e tudo mais pra gente entender bem o que aconteceu com o Eduardo. Muita gente, eu estava nessa expectativa, porque quando eu era da Botafogo Samba Clube, me falaram uma coisa, Venê. Sabe o que falaram? O quê? Se você estiver lá sambando como Raí, cair, finge que desmaiou. Entendeu? Que faz parte, né? Não, pra ninguém falar, ela caiu. Não, ela desmaiou. Tá, entendi. Caiu, desmaiou. Aí eu imaginei, gente, será que ele usou esse recurso, né? Pô, bateu o pênalti, viu que errou? Ai, me machuquei. Aí eu tava assim, Deus, tomara que alguém lá do Botafogo Samba Clube tenha contado pra ele essa estratégia pra gente ter feito isso. Mas não, infelizmente o Eduardo realmente se machucou. Então você que tá falando aí, ele fingiu porque perdeu. Infelizmente, eu queria também, mas infelizmente ele realmente se machucou. Ele não tem o prazo ainda exato dito pelo clube, mas o que a gente já tem é um problema, que não tem o Eduardo para esse jogo contra o Palmeiras, não tem o Thiago Almada e tem o Igor Jesus e o Alan sendo opção. O Alan que não é essa função do Eduardo. Não. O que será que acontece? Tem o Savarino de volta, tem o Tiquinho, tem o Júnior Santos, tem o Luiz. Será que ele vem com esse quarteto de frente? Ou ele escolhe o Tietê como terceiro homem de meio de campo e tira um desses 4 da frente? E aí? Eu acho que o Savarino, desde que voltou, ele tem merecido uma oportunidade como titular, tá, Fernando? 2 jogos, 2 gols, é um atleta que sabe fazer a função de camisa 10 também, apesar de jogar melhor pelas beiradas, mas ele faz essa função tranquilamente e aí, como a gente sempre fala, do jogo posicional para o jogo funcional. O Botafogo não tem posição fixa. O Botafogo pode ser que o Luiz Henrique ele caia para o meio para ele armar um pouco, o Júnior Santos pode flutuar para armar, o Tiquinho pode sair para ser o falso 9 essa parede, aí você pode pensar em um Jesus junto com o Tiquinho e eles revezando nessa posição de 9 e falso 9. Tem muitas oportunidades aí. O Tietê sendo esse terceiro homem também, contra um time que ele tem experiência, porque ele já jogou lá também, sabe o que é o jogo grande, é também importante. Então o Botafogo ele te dá, mesmo com essa lesão do Eduardo, que pode ser uma lesão que até pensando, porque ele tem contrato até o final do ano, Verdade. né? Então assim, a gente não sabe se o Eduardo em 2025 vai estar vestindo a camisa do Botafogo. E o Botafogo tem que pensar no que ele tem. O que ele tem? Eu iria com o Savarino, iria com o Luiz Henrique, iria com o Tiquinho, mas sem dúvida alguma. E o Júnior Santos, é claro. Tem um ponto nessa história toda. Por exemplo, contra o Red Bull Bragantino, a gente viu um comportamento do Tietê um pouco diferente, obviamente vindo do Arthur, para anular o Elinho, fechando ali junto com o Marçal, fechando Trabalho ali junto difícil. com o Bastos. A gente tá falando de um jogo contra o Palmeiras que tem aquele menino lá, que, meu Deus do céu, que de onde que tiraram aquele garoto lá, aquele tal de Estevam? Eu não acho que o Arthur vai tratar ele como um jogador normal.
Claro que não, né? Nem deve. Talvez Exatamente ele vai colocar, sim, o Tietê ali como terceiro homem de meio de campo, não sei. Eu tô olhando pelo que eu já vi o Arthur fazer. E aí ele vai deixar 3 homens lá na frente. Como você falou, eles trocam a todo tempo. Eu acho que o Savarino tá num bom momento. Como que banca o Júnior Santos, que não vive um bom momento, mas que é o homem da temporada. Recompõe não vai bancar muito o bem Luiz. também. E aí, o que vai acontecer? E você também tem que pensar no seu lado ofensivo. Com certeza. Porque, por exemplo, a gente está falando de um setor defensivo do Palmeiras que é muito bem montado pelo técnico Abel Ferreira. Então é complicado você pensar apenas se defender e você não vai atacar. E a gente já conhece o técnico Arthur Jorge, que é um treinador extremamente ofensivo. Eu acho que você não pode deixar de lado a atuação do Estevão. Esquecer esse jogador. Você tem que pensar nele. Mas também você não pode deixar de atacar. Você está jogando em casa. Mas ele não deixa quando ele põe o Tietê, né? Exatamente. Pois é. Então, tudo depende da estratégia dele diante do Abel Ferreira. Tô curiosa. E é um duelo português, né? Muito legal. E um jogo de prancheta, eu acho. De prancheta. Vai ganhar o treinador. Na minha opinião, vai ganhar o treinador. Ou aquela jogada individual de um Estevão, de um Tiquinho, de um jogador que tira da cartola um Luiz Henrique. E o lateral, afinal, deve ser o Marçal? Acho que não. Pode ser que sim, tá? Eu acho... Defensivamente, eu não, acho que é uma pode opção. ser, mas eu acho que ele já pensou no jogo contra o Palmeiras quando ele poupa o Cuiabano. Vamos ver, gente. Tô curiosa! A briga... Justiça. Textor, agora briga na justiça. O Textor processando a Leila Q, alegando dúvidas sobre a segurança no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, não irá ao jogo. Não irá representar o Palmeiras como presidente do clube. A Leila vai assistir o jogo aqui em São Paulo. Os outros 2 jogos, é claro, são os jogos de oitavas de final da Copa Libertadores, que a gente vai ter também em meados do mês de agosto. Vai pegar fogo. E são 2 times muito bons, né? Vai ter estreia ainda para talvez o Felipe Anderson, que foi apresentado hoje. Botafogo diferente daquele Botafogo, né, Plirra? Um Botafogo 3x4. Também apresentou. Diferente daquele do 3x4. Exatamente, um Botafogo que tem hoje mais elenco do que no ano passado. As 2 contratações mais caras da história do futebol brasileiro. As 2 contratações mais caras da história do futebol brasileiro. Sim. Luiz Henrique e Almada. E o Almada. As 2 no Botafogo. As 2 no Botafogo. O Almada ainda não estreia, né? Só estreia depois dos Jogos Olímpicos, da Olimpíada. Né? Mas assim, promete demais, né? É como o Lugano falou, parece prévia de jogo de antigamente. 2 gramados sintéticos. Aí você gosta, né? Mas vão ser 2 confrontos em gramados sintéticos, né, na Libertadores, né? Porque assim, se criou um ambiente de muita rivalidade. Tomara que eles consigam chegar no limite do tolerável, né? Porque esses movimentos fora de campo, principalmente essa cartada do Textor, ela traz um clima muito hostil pro confronto, né? Já com esse peso todo que tu falou. Aí depois vão ter esses 2 jogos das oitavas da Libertadores, para mim vão ser o ápice da rivalidade. O que eu gosto do Botafogo é que quando ele tá ganhando o jogo, ele usa sistemas táticos de voltar, mas ele não se apequena. Não é aquele time que retrai e começa a ser bombardeado pelo adversário. Não, ele tem no Júnior Santos, ele tem no Luiz Henrique, jogadores fortes que quando sai com consciência, o Tiquinho. Ou seja, não é aquele time que vai, vamos sofrer. Não sofre. Vem atrás, mas quando... E o Palmeiras é esse time que, sabe, tem um DNA de não se entregar nunca. Richard Rios vai voltar agora. Mas ele não volta essa semana. Não, digo, volta pra retornar só na semana. Volta pro trabalho, que é um cara que tá... E volta com status diferente. Volta em alta. E o Zé machucado, né? O Hendrick, assim, não tá fazendo falta, porque o menino... Estevão. A gente falou do Matheus Pereira, o melhor do momento, mas a revelação pra mim é o Lucas, né? Acho que pra todos nós, né? O Botafogo tenta tirar proveito muito do seu fator gramado. O Palmeiras também sabe lidar com esse... Tem o mesmo gramado. Então, o Palmeiras sabe lidar. E são 2 times que jogam em transições, em velocidade. Só que o Botafogo tá me chamando muita atenção do trabalho, né, do Arthur Jorge. Alguns jogadores de fora, por lesões, né? O meia... O 10... O Eduardo machucou no pênalti. Machucou, exatamente. Sentiu, é uma contusão provavelmente grave. Mas ele consegue encontrar, o Luiz Henrique também sentiu, mas disse que não é... Savarino voltou bem. O Savarino entrou na equipe
parecia que não tinha... E o Eduardo já ficou um tempo fora, né? E o time não sentiu. Não sentiu. Então, por isso que eu tô te falando. Ele enxerga e entrega, né? Em modificações. Quem que você acha que ele vai colocar nesse time do meio pra frente ali? Como é que ele vai desenhar? Júnior Santos, Savarino, Luiz Henrique, se tiver bom pra jogar, Tiquinho e Júnior Santos. Os quatro. Júnior Santos, Savarino, Luiz Henrique e Tiquinho. Pra mim, esse é o... E aí, por trás desses quatro... Marlon Freire. Marlon e... Às vezes ele entra com o Tietchan. Jogou muito bem o Gregory nesse último jogo. Jogou muito esse garoto. O Tietchan tava no banco e entrou muito bem. Entrou muito bem também. Então tem essa dúvida. Mas é um time que já sabe o que faz. E agora vai pegar... Eu tava fora. O Danilo não tá podendo jogar? Ou ele tá de Não, tá à disposição. A opção. Mas ele faz... Ele reveza. Esse primeiro e segundo volante, esses dois jogadores do meio de campo, ele estuda um pouco mais sobre a característica do adversário. Assim, e pra mim, todos entram muito bem. E na lateral esquerda? Porque no último jogo eu vi Marçal jogando... Cuiabano. Que não tava jogando há muito tempo. E volta o Cuiabano, porque quando eu saí, o Cuiabano tava arrebentando. Tá muito bem, cara. Ele tá jogando, assim, tá com confiança... Tá atacando o espaço, marcando muito, joga por dentro. Ele tá com confiança. Sabe quando o jogador pega confiança e chega num clube e as coisas, tudo tende a dar certo? Aí, do outro lado, vai pegar um Palmeiras que tá assim, ó. De novo. Jogadores tecnicamente melhoraram. O jogo coletivo do Abel, a gente já sabe, da força mental, psicológica da equipe.